Vejamos então. O subtítulo agora é Anúncio do Nascimento de João Batista. A mãe de João era idosa, ok? Então, engravidar não seria algo plausível para uma senhora que já não estava mais em período de ter filhos. Seu marido era Zacarias. Vejamos então. Nos tempos de Herodes, aquele mesmo Herodes, rei da Judéia, que mandou matar os bebês, não é? Até 2 anos, e por causa disso José e Maria, juntamente com Jesus, fugiram para o Egito, e só voltaram quando o anjo disse que eles poderiam voltar, e fugiram também por orientação do anjo, que apareceu a José em sonho. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Turno do quê? Turno do templo de Jerusalém. Okay? Os sacerdotes, eles também trocavam ali turnos. E sua mulher, descendente de Arão, que se chamava, aqui ele coloca Elizabeth. Mas Elizabeth, em português, é Isabel. Então, nós vamos, a partir daqui, chamá-la de Isabel, ok? Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos de idade avançada. Então, além de ela ter uma idade avançada, porque poderíamos dizer, porque ela não foi mãe jovem, não é? Ela não poderia ter filhos agora, mas não teve filhos antes também, porque ela também, quando jovem, era estéril. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, e agora nós vamos ver aqui como se diz, um ritual, ok? Um ritual que existia dentro do templo. Um sacerdote era sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta de incenso ao entrar no santuário do Senhor. Então, o sacerdote era sorteado, entrava no templo, num local onde só ele estava, todo mundo ficava do lado de fora, ele entrava sozinho para queimar o incenso no altar, ok? E foi isso que Zacarias fez. Ao entrar no santuário do Senhor, sim, ele entraria no santuário e queimaria incenso. Versículo 10. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe, então, um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. O anjo apareceu apenas a Zacarias, só Zacarias viu. Por quê? Porque ele estava ali naquele momento sozinho. E claro que o anjo apareceu foi para falar com ele mesmo. Vendo-o, Zacarias perturbou-se. Claro que se perturbaria. Quem não se perturbaria? Ele se perturbou. E caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Nós vamos ver isso acontecer quando Maria vai visitar Isabel, ambas grávidas, e o bebê no ventre de Isabel tomado nas mesmas palavras aqui do anjo, não é? Pelo Espírito Santo, fala através da mãe, não é? Naquele verso que está na oração da Ave Maria, não é? Bendita sois tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Sendo que, obviamente, Maria não havia dito nada ainda, foi na chegada dela, não é? Quando ela foi recebida por Isabel, que Isabel foi tomada pelo Espírito Santo, que no caso foi bem o seu filho ali. E aqui estará cheia, sim. Versículo 16. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus dele. E isso vai se dar como? Lá
não é? No Rio Jordão, onde ele vai batizar todos aqueles que se arrependerem. Okay? Ele chamava, repreendia os judeus por terem se afastado de Deus e os conclamava a retornarem a Deus. E aqueles que aceitavam retornar a Deus eram então ali batizados por João nas águas do Rio Jordão. E Jesus, num determinado momento, porque isto era parte da profecia, procura João para que também ele o batizasse. Versículo 17. E irá adiante dele, no espírito e no poder de Elias. Aqui já tem duas informações, não é? Ele irá adiante dele, por quê? Porque ele é o precursor. Precursor é o que vem antes, por isso ele vai adiante dele. E no poder de Elias, por quê? Porque João Batista era a reencarnação de Elias. Por isso é que ele irá diante dele no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor, para o Senhor, um povo. Aqui é o que está aqui, ok? É uma palavra para preparar ao Senhor um povo preparado. Mas não fui eu que disse, está aqui, eu estou só lendo. Então, vejamos que o filho que Zacarias iria ter, dito por um anjo, seria um grande missionário. Não é? Iria à frente do Senhor. Reacenderia a fé nos corações dos judeus. Não é? E prepararia ao Senhor este povo. Ora, Jesus era judeu, não é? E ele prega aos judeus. Claro que outros viriam também ouvir, mas ele sempre disse que pregava aos filhos de Israel, mas curou a todos e pregava de forma geral e tinha seguidores que não eram judeus, correto? Correto. Inclusive Tiago, depois da partida dele, quando Pedro, está em Atos dos Apóstolos, né? Jesus partiu e Pedro então começou o trabalho na Casa do Caminho. Tiago, apóstolo, ele era de ideia de que cristão só poderia ser judeu. E quem chega lá, depois de receber a visita de Jesus indo a Damasco? Quem, Thelma? Quem? Paulo de Tarso. Chega na Casa do Caminho, já se identificando, não é? Porque Paulo é Paulo, né? Como um apóstolo, porque foi escolhido por Jesus para uma missão. E foi, obviamente, olha que coisa feliz, não é? Porque ele foi recusado pelos apóstolos como tal. Teve um embate bem significativo, se podemos dizer assim, com Tiago, porque Paulo era da ideia de que não, de que o evangelho deveria ser pregado a todos, a todos. E exatamente porque Paulo não se sentiu ali, né, acolhido na sua ideia, foi ele fazer ele mesmo o que julgava certo. E não foi por isso, e não foi exatamente por isso que Jesus o escolheu, para levar o evangelho além das fronteiras do judaísmo, podemos dizer assim, não é? Aos não cristãos, aos não judeus. Por isso é que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque os gentios são os não judeus. Heitor, seja bem-vindo. Rita, pode nos falar um pouco sobre Elias? Olha, eu não vou me aprofundar sobre Elias, Rita. Elias foi um sacerdote do Antigo Testamento. Ele, vamos dizer assim, ele matou 300 pessoas lá atrás. E ele teve a sua cabeça cortada, não é? Então, vejamos. Embora todo um contexto, imaginemos, né, quando viveu Elias. Elias viveu num tempo muito selvagem, concordam? Selvagem. Então, não era nada assim que fosse um ponto fora da curva esse tipo de ação. Mas, imaginamos que esse espírito que Jesus diz que é o maior entre todos, embora seja também menor que os anjos, então imaginemos a ordem de João Batista, a ordem desse espírito. Não é? Ele não é um espírito puro,
mas ele está abaixo dos espíritos puros. Entre nós, o maior, depois de Jesus. Esse é João Batista. E é importante, não Elias. Sim, Elias é muito importante, principalmente para quem? Para o povo judeu. Tanto que, na transfiguração, que por acaso nos veio na mensagem inicial, quem está ladeando Jesus no Tabor? Moisés, de um lado, e Elias, do outro. Ora, se não é o mesmo coração querido que o batizou nas águas do Rio Jordão. E é tudo tão amoroso, e nós vemos que, como esse projeto de trazer o evangelho até nós, não é? Há quanto tempo ele já havia sido pensado, estruturado, e como ele veio se desdobrando através dos séculos, não é? Até a chegada de Jesus. Então, não vamos além disso, está bem, Rita? Sim, profeta também, exatamente, querida, um profeta também. E vamos retornar aqui a Elias como João Batista, porque antes disso, não é? Porque nós estamos ainda com Zacarias, esse momento é imperdível. Esse momento de Zacarias com este anjo, vocês acham que foi simples como foi com Maria? Maria fez o quê? Quando o anjo disse que, veja bem, Maria era virgem, e virgem queria dizer o quê? Jovem. O idioma era tão pobrezinho que virgem também tinha jovenzinha. Claro que as jovenzinhas costumavam ser virgens, certo? Exatamente. Então, chega o anjo e diz que ela vai conceber um filho. Ela podia ficar bolada, não podia? Peraí, não pode ser. Ela podia ter dito para o anjo, não podia? Não, anjo, olha só, desculpa, mas eu não conheci o homem, eu não posso gerar um filho. Mas ela fez o quê? Aliás, ela disse, faça-se em mim, não é? Segundo a vontade de Deus, e se colocou como uma serva do Senhor. Uma serva. Ela tinha condição de discutir? Tinha condição de, não entendi, explica aí. O anjo não veio explicar. O anjo veio dizer o que ia acontecer. E a mesma coisa, e vamos dizer que não era só a mesma coisa, era o mesmo anjo. Porque ele vai dizer o nome dele. Nós sabemos que quem apareceu para Maria foi Gabriel. Quem será que apareceu para Zacarias? Sim, ele, que não veio dizer como. Ele veio dizer o que ia acontecer. Da mesma forma que quando ele disse a Maria, ele disse quem seria o filho que ela iria receber, não é? O Salvador. E agora estava dizendo a Zacarias que o filho dele iria adiante do Senhor com o poder de Elias. Ok, enquanto isso ali, Zacarias em choque, temendo ali na frente de um anjo. Versículo 18. Disse Zacarias ao anjo, como posso ter certeza disso? Sim, ele disse. Ele disse isso a Gabriel. Como posso... Só faltou pedir prova, né? Praticamente ele está pedindo, né? Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo. Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te estas coisas. Ele não veio para explicar, ele veio para anunciar. Aí vem, não é? Aí vem o rebote, né? Porque tem o quê? Nós podemos usar a nossa liberdade, mas somos responsáveis pela nossa liberdade. Quando somos imaturos, é bom às vezes levar um sacodezinho para a gente refletir, para não fazer de novo. Você aprende, né? E aqui, vamos dizer que Gabriel foi didático, para que Zacarias não fizesse isso de novo. Não, Zacarias, faz isso de novo, não. Gente, se a gente chegar no mundo espiritual, vamos guardar isso. Chegou no mundo espiritual, a gente nem está falando de anjo, tá? Vem aqui aqueles espíritos superiores, nossos mentores, nossos tutores, vem falar conosco. Calma, não vamos sair perguntando, pedindo satisfação, porque provavelmente nós vamos ficar no vácuo. Porque um tipo de abordagem assim não merece resposta. Porque você não vai responder a algo que não faz sentido, que não é razoável, que não é
sensato. Eis que ficarás, diz Gabriel a Zacarias, mudo, mudo, e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, como assim você não creu no anjo? Não adianta a gente dizer assim, não, eu só queria saber. Não, ele não acreditou. E ele temeu, não temeu? Se ele temeu, é porque ele reconheceu que ali estava um anjo. Ele reconheceu que estava diante de um anjo. Mas mesmo assim, me fez lembrar quem? Quem? Pedro. Exatamente, Thelma. Me fez lembrar Pedro. Meu Deus do céu, Pedro tem, deve ser uma turma, né? Versículo 21. Lembram que o povo estava do lado de fora e ele entrou sozinho para queimar o incenso, não é? O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Claro, porque se fosse só para queimar o incenso, queimou, saía, não é? Mas não, ficou lá um tempo, não voltava. Quando saiu, não lhes podia falar e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. Por quê? Porque coisas aconteciam. Naquele tempo as coisas lá aconteciam. E as pessoas estavam mais predispostas a crer, não iam imaginar que o sacerdote estava armando alguma coisa, não é? Naquela época não faria sentido, seria bom se também hoje em dia não fizesse, não é? Sentido. Então, Zacarias acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, porque havia nesse plantão era um determinado tempo, ok? Terminou a sua liturgia, terminou aquele turno dele, ele voltou para casa. Depois daqueles dias, ou seja, um tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Uma mulher não ter filhos, naquela época, era uma desonra. Era praticamente, quer dizer, as mulheres já eram inúteis, mas quando tinham filhos, pelo menos é aquela história, né? Faziam algo de bom para o povo, para o grupo, para a família. Se não tivesse filhos, vejamos que Zacarias estava com ela, não, vamos dizer assim, não a dispensou, não deu carta de divórcio, nada. Ficou com ela. Por quê? Porque eles eram extremamente voltados a Deus. Então, que bom, não é? Pessoas de bom coração, inclusive aqui destacando Zacarias. Ele sem noção não quer dizer que ele não tivesse bom coração, e aliás, isso foi destacado logo no início, não é? O bom coração, tanto de Zacarias quanto de Isabel. Assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular. Então ela via que ali tinha havido realmente uma intercessão divina. Claro que sim, pois ela era uma mulher idosa, sempre foi estéril, como é que agora, não é?